Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Hoje, nessa terça-feira, no nosso Evangelho, temos Pedro vindo a Jesus com a importante pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão se ele nos ofender? Pedro é aquele apóstolo cheio de altos e baixos na vida. Um dia, ele dá a melhor resposta possível a Cristo. Ele reconhece que Cristo é aquele tão esperado, o Filho de Deus. No outro dia, ele recebe uma resposta dura de Jesus, que o chama de Satanás. E hoje, ele vem com essa importante pergunta: quantas vezes devemos perdoar? E ele mesmo dá uma resposta depois da sua pergunta: 7 vezes, Senhor? E nessa resposta Pedro está sendo muito generoso. Porque naqueles tempos, a medida do perdão, perdoe 3 vezes. Que a gente sabe que muitas vezes é difícil. Perdoar uma vez, muitas vezes é difícil. E naquele tempo se pedia para perdoar até 3 vezes. E Pedro, cheio de generosidade e entusiasmo, ele fala 7 vezes. Ele quer o dobro e mais um. Mas para Jesus, isso ainda não é suficiente. Ele provavelmente naquele momento ri de Pedro e fala: Pedro, 70 vezes 7, 490 vezes. Mas a resposta, a gente sabe, não é o número que é importante. E a pergunta não deve ser nunca quantas vezes eu devo perdoar, mas por que eu devo perdoar. E a resposta do porquê é porque Deus perdoa sempre. Deus não conta. Eu já te perdoei uma vez, 10 vezes, 50 vezes. Deus perdoa sempre. E é importante para a gente guardar isso em mente. E não importa o tamanho do pecado, o peso do pecado, Deus está sempre pronto a perdoar. E depois dessa resposta, Jesus conta a parábola bonita do servo que devia uma quantidade de talentos. E que se a gente trazer essa quantidade de talentos para o nosso mundo de hoje, é equivalente a 10 milhões de dólares. E aquele padrão perdoa os 10 milhões de dólares. Mas aquele mesmo servo, depois de ser perdoado, a sua dívida ser perdoada, ele encontra um outro servo que devia denários a ele, uma migalha, 20 dólares, equivalente hoje, e ele não perdoa. Ele coloca o outro na prisão. Infelizmente, essa é a maneira como a gente trata as pessoas. A gente se sente grande, se sente bem sendo perdoado por Deus. E a gente agradece pela misericórdia de Deus a cada dia. E a gente reza: perdoe-nos como nós perdoamos. Muitas vezes sem pensar no que estamos rezando. Se Deus perdoa sempre, a nossa medida é: perdoe sempre, por mais difícil que seja. Não conte quantas vezes. Enche o seu coração de misericórdia. Siga o exemplo de Deus e perdoe sempre. Como um pai que nos ama, nós aprendemos que o perdão é parte da nossa jornada. Perdão, até no momento mais angustiante, deveria ser parte da vida.
como Jesus, que olha para cada pecador. Ele não condena nenhum. Ele fala: vá e não peque mais. Recomece uma vida nova. Receba a misericórdia de Deus na tua vida e recomece. Entusiasmados por esse perdão de Deus, a todos vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.